Pense rápido. E se você tivesse que programar um computador usando apenas zeros e uns, controlando manualmente cada instrução que o processador executa? Sem palavras, sem comandos como if, for ou print. Apenas sequências binárias que representam diretamente operações do hardware. Foi exatamente assim que os primeiros programadores trabalharam. E entender como saímos desse cenário extremamente limitado até chegar às linguagens modernas revela uma das transformações mais profundas da história da tecnologia. A evolução das linguagens de programação começou com um problema fundamental. Humanos pensam em conceitos, mas computadores entendem apenas instruções extremamente simples. A história das linguagens é, essencialmente, a história de como tentamos reduzir essa distância. Nos anos 1940, os primeiros computadores eletrônicos programáveis começaram a surgir. Máquinas como o ENIAC, desenvolvido na Universidade da Pensilvânia e apresentado em 1945, eram capazes de realizar cálculos complexos, mas programá-los era um processo extremamente manual. No caso do ENIAC, muitos programas eram literalmente configurados conectando cabos e ajustando interruptores físicos. Cada alteração no programa exigia reconfigurar fisicamente a máquina. Quando os computadores passaram a armazenar programas em memória, como no modelo proposto pela arquitetura de John von Neumann em 1945, surgiu a possibilidade de escrever instruções diretamente na forma que o processador entendia. Esse formato ficou conhecido como linguagem de máquina. Cada instrução correspondia a um código binário específico executado pela CPU. O problema era evidente. Linguagem de máquina é extremamente difícil de ler, escrever e manter. Um único erro em um bit poderia alterar completamente o comportamento do programa. À medida que os computadores começaram a se tornar mais complexos, tornou-se praticamente impossível gerenciar programas grandes dessa forma. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras linguagens de baixo nível mais legíveis para humanos. No início da década de 1950, apareceu o Assembly. Em vez de escrever sequências binárias, o programador podia usar abreviações simbólicas para representar instruções do processador. Um comando como ADD indicava uma operação de soma. EMOV representava a movimentação de dados entre registradores. Mas ainda havia um problema estrutural. Cada tipo de processador exigia seu próprio Assembly. Programas escritos para um computador não funcionavam em outro. A programação ainda estava profundamente ligada ao hardware. A grande ruptura começou a acontecer quando pesquisadores passaram a imaginar algo radical para a época. E se fosse possível escrever programas usando uma linguagem muito mais próxima da forma como humanos pensam e depois traduzir automaticamente esse código para instruções de máquina? Essa ideia levou ao surgimento de um dos conceitos mais importantes da história da computação, o compilador. Na década de 1950, um dos projetos mais influentes foi liderado por Grace Hopper, uma cientista da computação e oficial da Marinha dos Estados Unidos. Em 1952, ela desenvolveu o A0 System, um dos primeiros sistemas que convertiam instruções simbólicas em código de máquina. Esse trabalho abriu caminho para uma ideia que muitos engenheiros inicialmente consideravam impossível: linguagens de programação de alto nível. Em 1957, a IBM lançou Fortran, desenvolvido sob liderança de John Backus. O nome significa Formula Translation. Fortran permitia que cientistas e engenheiros escrevessem expressões matemáticas quase da mesma forma que apareceriam em um artigo científico. Isso foi revolucionário. Pela primeira vez, era possível escrever programas complexos com muito menos código e com muito menos risco de erro humano. O compilador traduzia automaticamente o programa para instruções executáveis pela máquina. Poucos anos depois, surgiram outras linguagens fundamentais. Em 1958, foi desenvolvido ALGOL, uma linguagem criada por um comitê internacional de pesquisadores europeus e americanos. ALGOL introduziu conceitos que hoje são centrais na programação, como blocos estruturados e escopo de variáveis. Muitas das ideias de ALGOL influenciaram diretamente linguagens futuras. Em 1959, apareceu COBOL, desenvolvido em parte com participação de Grace Hopper. COBOL foi projetado para aplicações empresariais e tinha uma característica incomum: sua sintaxe se aproximava da linguagem inglesa, permitindo que programas fossem relativamente legíveis até para pessoas fora da área técnica. À medida que essas linguagens começaram a se espalhar, outro desafio se tornou evidente. Se cada empresa criasse sua própria linguagem ou variação, a indústria poderia se fragmentar. Surgiu então um movimento importante de padronização. Organizações como o American National Standards Institute e posteriormente a International Organization for Standardization começaram a definir padrões formais para diversas linguagens. Isso permitiu que programas fossem portáveis entre diferentes sistemas e fabricantes, o que acelerou enormemente o crescimento da indústria de software. Nos anos 1970, surgiu uma linguagem que teria impacto gigantesco na história da computação moderna. Em 1972, Dennis Ritchie, nos laboratórios Bell, desenvolveu a linguagem C enquanto trabalhava no desenvolvimento
surgimento do sistema operacional Unix. C oferecia uma combinação poderosa. Era relativamente próxima do hardware, permitindo alto desempenho, mas ao mesmo tempo fornecia abstrações suficientes para escrever programas complexos com muito mais produtividade do que em assembly. Grande parte da infraestrutura de software do mundo moderno tem raízes diretas nessa linguagem. Sistemas operacionais, compiladores, bancos de dados e inúmeras ferramentas foram construídos usando C. Com o crescimento da indústria de software nas décadas seguintes, novos desafios surgiram. Programas estavam ficando cada vez maiores. Projetos com milhões de linhas de código tornaram-se comuns. Isso levou ao desenvolvimento de novos paradigmas de programação. Nos anos 1980 e 1990, linguagens como C++, Java e posteriormente Python começaram a ganhar destaque ao introduzir níveis ainda maiores de abstração. Programadores passaram a trabalhar com conceitos como objetos, bibliotecas reutilizáveis e gerenciamento automático de memória. Cada camada adicional de abstração representava um ganho significativo de produtividade. Tarefas que antes exigiam centenas de linhas de código em linguagens de baixo nível passaram a ser realizadas com poucas instruções. Esse aumento de produtividade teve consequências enormes. O desenvolvimento de software deixou de ser uma atividade extremamente especializada e passou a se expandir para praticamente todos os setores da economia. Sistemas bancários, telecomunicações, aviação, medicina, entretenimento e redes globais passaram a depender diretamente de software. O crescimento da internet nos anos 1990 acelerou ainda mais essa evolução. Linguagens voltadas para aplicações web começaram a surgir e a ganhar popularidade. A demanda por desenvolvimento rápido e escalável impulsionou novas ferramentas, frameworks e ambientes de execução. Hoje existem centenas de linguagens de programação, cada uma projetada para resolver problemas específicos. Algumas priorizam desempenho extremo, outras priorizam segurança, legibilidade ou velocidade de desenvolvimento. Mas apesar dessa diversidade, todas compartilham a mesma missão fundamental que começou há mais de 70 anos: traduzir pensamento humano em instruções que máquinas possam executar. Cada nova linguagem representa uma tentativa de tornar essa tradução mais eficiente, mais segura e mais poderosa. Ao observar essa evolução, surge uma questão inevitável. Se a história das linguagens de programação sempre foi a tentativa de aproximar máquinas da forma como humanos pensam, então até que ponto o próximo passo dessa evolução pode ser o inverso? Máquinas entendendo diretamente a linguagem humana sem precisar de linguagens de programação no meio do caminho.